Salve, salve, gurizada! Vamos para mais uma aulinha barroco, barroco agora. O barroco no Brasil vai de 1601 até 1768. Então, é um largo espaço de tempo aí para vocês se ligarem. Acho que é importante a gente perceber que o barroco é um movimento muito marcante na história da cultura brasileira, porque na verdade ele não acaba em 1768. A gente coloca que ele acaba, mas tem todo um barroco lá em Minas Gerais, as igrejas, o Aleijadinho, o Mestre Ataíde e tal, e eu acho que é importante a gente levar em conta então que o barroco é um movimento dos mais marcantes. Vocês têm essa imagem aqui, né, que é a imagem, eu queria que vocês se ligassem, uma imagem marcada tá aqui, ó, do Aleijadinho, pode notar, né, e essa imagem do Aleijadinho, ela teoricamente já está fora daquele barroco ali, que a gente costuma considerar vai até 1768. Ah, por quê, pessoal? Porque na verdade o pessoal que morava em Minas Gerais, ali, Ouro Preto, a antiga Vila Rica e tal, ele continuou sendo barroco, tá? Então essa escultura em madeira do Aleijadinho, ele é o grande artista plástico do barroco brasileiro, tá? E é um dos maiores da América Latina, tá? Para começar pelo fato de colocar muito frequentemente assim figuras que não eram aquelas figuras tradicionais da figura de Cristo. Nota que aqui nós temos um Cristo de olho negro, né? E o que, que tem de barroco nessa figura? Primeiro, a religiosidade, né, pessoal? A referência clara à religião. Segundo, outro detalhe igualmente importante, ele está carregando a cruz. O barroco tem dessas coisas assim, a teatralidade, a movimentação, né? Aparece um Jesus Cristo sofrendo, um Jesus Cristo passando pela dor. O barroco é um movimento que explora esse tipo de coisa aí, tá? No contexto da história, o barroco também vem marcado por uma grande luta dos católicos depois da reforma do Martinho Lutero. Ué, pessoal, mas a reforma do Martinho Lutero não foi lá em 1517? Foi em 1517, mas a igreja, depois do Concílio de Trento, ela promove um movimento contrário à reforma, chamado de contra-reforma. Então, o que, que a gente tinha naquele contexto? A gente tinha, de um lado, diversos cristãos saindo da Igreja Católica, fundando outras igrejas. Vocês têm o Calvino, vocês têm os anglicanos, vocês têm o próprio Lutero, e de outro lado a igreja que passa a financiar grande parte dos artistas para defender a fé católica. E essa história é uma história muito legal assim de a gente conhecer mesmo, gente, porque tem tudo a ver com o final do Renascimento ali, tá? Então, lembrem-se, o período que a gente estudou antes na Europa era o período marcado pelo estudo dos clássicos greco-latinos. Ora, com a chegada da Contra-Reforma, pessoal vai ter que dar um tempo, apesar de que nesse contexto aparecem sim alguns traços da era clássica, como eu vou salientar para vocês. Então, um aspecto importante aqui é que, como foi um movimento muito contraditório, o homem já tinha se desenvolvido com o Renascimento, essa contraditoriedade vai ser traduzida através do uso das antíteses e dos paradoxos. Então, é comum a gente encontrar essas figuras de linguagem nas obras dos escritores barrocos. Existe uma oposição ao espírito clássico? Claro que existe, porque se a gente pensar que o espírito clássico era montado sobre o racionalismo, sobre a razão, o movimento barroco é um movimento de fé, pessoal. E o movimento de fé, ele nunca é estável, ele sempre é dolorido, ele sempre é traumático, e essa crença, essa ideia de a fé superar a razão é que vai entrar em contradição com o espírito clássico. Então, pô, pessoal, então é meio que um retrocesso? É um retrocesso sim, tá? É um retrocesso porque os caras vão procurar abandonar alguns traços do espírito clássico e vai haver essa instabilidade então. Um dos temas mais frequentes é justamente a efemeridade, o caráter passageiro de todas as coisas, o caráter passageiro da matéria. O que que tem aí? Tem a ideia do divino que vem implícita nisso. Se a matéria é passageira, aquilo que é divino é aquilo que é durável, é aquilo que é eterno.
Ah, então esse caráter da efemeridade, o caráter passageiro de todas as coisas, de todas as riquezas materiais, da beleza física, tudo isso, gente, acaba sendo comentado aqui no movimento barroco. A grande oposição é a oposição entre o pecado e o perdão. Essa é a grande oposição que caracteriza a religiosidade do período. E no período dentro do movimento barroco também havia uma oposição entre dois estilos. De um lado, o estilo cultista, que era muito rebuscado, era uma literatura dificílima, a gente diz ornamentalismo cheio de enfeite, gente, cheio de figura de linguagem, cheio de inversões sintáticas, cheio de quiasmo. Cara, quiasmo é uma oposição elaboradíssima. Se vocês derem uma olhadinha lá no livro texto, tenho certeza que vocês vão dar, tem lá um exemplo de quiasmo impressionante. Por outro lado, havia um grupo de autores do barroco que usava mais a lógica, né? A argumentação lógica. Era um rebuscamento, mas era um rebuscamento que tinha base na argumentação, tá? Então, muitos desses autores jogavam com conceitos, muito frequentemente até acabavam criando falácias argumentativas, porque o objetivo deles, todos nós sabemos, era justamente a ideia de transformar o sujeito que não acreditasse num sujeito fiel, tá? Ou ameaçá-los com o fogo dos infernos. Eu quero lembrar a vocês que um dos saldos desse movimento de contra-reforma aqui da Igreja Católica foi a temível Inquisição, tá certo? Então, olha só umas características que eu listei aqui para vocês. Primeiro, a ideia da arte a serviço da fé. Segundo, por que arte a serviço da fé, pessoal? Vamos voltar aqui. Por que arte a serviço da fé? O que vocês viram lá naquela estátua do Aleijadinho? Jesus Cristo, a temática religiosa. Diversos pintores, diversos musicistas, diversos artistas, escultores, diversos poetas e escritores, os diversos autores vão usar a arte com esse fim de deflagrar um grande movimento de contra-reforma, tá? Pessoal, então não tinha artista religioso protestante, artista religioso calvinista, com toda certeza que tinha, todos eles era quem mais podia puxar brasa para sua sardinha, né, amigos, tá? Então, essa contradição, acaba sendo expressa através de antíteses e de paradoxos. Essa oposição bem e mal, antítese e paradoxo, a oposição céu e inferno vai ser muito comum, a oposição entre o perdão e o pecado vai ser muito comum, a oposição entre Deus e o diabo igualmente comum, a oposição entre alma e corpo, lembrem-se, né? O corpo era considerado algo passageiro, o sujeito viver, as delícias da carne eram um pecado que irrecuperável, né? Irrecuperável não, mas frequentemente o poeta, o artista aparecia pedindo perdão ali justamente por esse tipo de aspecto, tá? Eu queria chamar a atenção de vocês, como eu falei, que o movimento barroco é um movimento marcado pelo aspecto da arte muito elaborada, né? Então, é esse quadro aqui, gente, que é um quadro chamado Massacre de São Bartolomeu, que diz, né? Eles, na verdade, falam sobre a noite de São Bartolomeu, mas a gente estuda isso lá, eu estudei francês, né? Então, a gente estuda que, na verdade, o Massacre de São Bartolomeu, ele durou na França ao longo quase de um mês, tá? Então, foram 70 mil protestantes mortos, assassinados pelos cristãos. O cara baixou o santo lá nos cristãos, os cristãos saíram matando. E o Dubois, que é uma imagem que a gente tem lá, vai fazer um quadro justamente sobre isso. Nota o aspecto, né, da sanguinolência, pessoal, a violência, o barroco é violento. Então esse contexto que é um contexto importante para a gente considerar. E esse cara aqui, quem é, pessoal? Esse cara aqui era um cara chamado Johann Sebastian Bach, que é nada mais, nada menos do que o
pai da música clássica ocidental. Botei até um trechinho aqui para vocês verem uma fuga dele que é uma das grandes obras. E ali em cima tem um sem Lutero não haveria Bach, porque o Lutero começa com essa história em 1517 e décadas depois o Bach se torna um grande músico, um mestre do cravo, um mestre inaugurador praticamente da música ocidental e vai fazer uma série de obras barrocas. Olha só, essa daqui é uma música que pode ser um exemplo, quer ver? Olha o caráter. Presta atenção, olha só, vocês vão conhecer. Olha o caráter tétrico, gente, olha só, coisa assustadora do barroco. Esse aí essa aí é que é a arte barroca, essa é a música barroca, tá? Nas mãos do maravilhoso, excepcional Bach. Olha só, mais duas obras aqui para vocês analisar, porque os quadros são importantíssimos, gente. Olha só, esse quadro aqui, ó. Onde é que está a antítese? A antítese está aqui, queridos, ó. Claro e escuro. Um lado do quadro claro e um lado do quadro escuro. Esse chiaroscuro é uma das características do barroco. É um quadro religioso, a história tirada da Bíblia, Judite decapitando Holofernes, tá? É um quadro de uma mulher, uma raridade naquele contexto, Artemisia Gentileschi, né? E é um quadro desse período aqui, ó, entre 1640 e 1620, a gente não tem ao certo, tá? O que tem de parecido com essa imagem barroca e essa outra grande escultura, o êxtase de Santa Teresa? Primeiro, temática religiosa também, tá? Santa Teresa aqui está sendo morta, reza a lenda que a Santa Teresa foi uma santa santificada, por quê? Porque se recusou a entregar-se, o sujeito ia estuprá-la e ela, em vez de ser estuprada, ela preferiu a morte e acabou sendo morta, tá? Então, essa escultura famosíssima do Bernini, da mesma forma que aqui a gente tem as dobras, o tecido dobrado, o tecido enrugado, aqui também a gente tem esse, e é isso que faz do barroco uma arte muito cheia de detalhes, galera, uma arte cheia de dobras, uma arte cheia do aspecto religioso contraditório. Tem gente até que diz que é uma arte meio desequilibrada. Agora, para mim, eu queria mostrar, tinha que mostrar para vocês esse quadro aqui, pessoal. Esse quadro aqui só foi considerado o maior quadro de todos os tempos. Esse sujeito aqui é o Velázquez, um pintor espanhol. Eu queria lembrá-los que ao longo de grande parte do barroco brasileiro, entre 1580 e 1640, a Espanha é que estava mandando aqui no campinho. Vocês se lembram na história? 1580, 1640, unificação da Península Ibérica. O rei espanhol é que mandava em Portugal e de tabela a gente que era colônia virou uma subcolônia. E esse Velázquez aqui faz esse quadro, um quadro cheio de detalhes. Olha só, lá no espelho aparece a figura dos dois reis. Isso aqui é um espelho, ó. Ele está olhando, parece que está olhando para os reis, pois é, parece que está olhando para os reis, mas ele também pode estar olhando para você, né? Aqui a infanta Margarida diz que era a rainha mais linda da época dela, a princesa mais linda da época dela. Aqui, ó, o aspecto grotesco do barroco, uma anãzinha, tá certo? Então esse quadro aqui é um quadro que exemplifica muito a riqueza do detalhe, o rebuscamento da arte barroca, tá certo? O Velázquez era um mestre, era um monstro. Queria muito mostrar esse quadro para vocês. Tá, pessoal, mas aí os escritores brasileiros que a gente tem. Dos escritores brasileiros que a gente tem, é importante a gente salientar que foi aí mesmo que começou a poesia brasileira de verdade.
Aquela poética do glorioso Anchieta era uma poética didático-religiosa, pedagógico-religiosa. A poesia do Gregório de Matos Guerra, gente, é uma poética do barroco mesmo. Altos textos. Primeiro caráter, que vocês são malandrinhos, não vão me deixar no mato, já vão saber. Isso aqui, que forma poética é essa daqui, galera? Uma estrofe, duas estrofes, três estrofes, quatro estrofes, duas estrofes de 4 versos, duas estrofes de 3 versos. A gente está diante de um soneto rimadinho, a dia rima com alegria, escura com formosura, nascia com fia, dura com transfigura, firmeza com tristeza, constância com ignorância, natureza com firmeza e inconstância, ignorância e constância, tá certo? Nota a ideia, né, do soneto, é que ele fala sobre a efemeridade das coisas. Olha só, nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura. Em contínuas tristezas, a alegria. Vamos listar aí para vocês algumas das antíteses que a gente tem aí, né? Depois da luz se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura. Em contínuas tristezas morre a alegria. Perceberam? É esse o tipo de questão que vão colocar para vocês. Eu queria chamar a atenção do fato de o Gregório de Matos Guerra ter feito diversas poesias, tá certo? E uma das poesias nas quais ele mais se esmerava era a poesia satírica. Gurizada, se liga, sátira, crítica social. Por causa disso, até foi batizado com o apelido de Boca do Inferno. Nossa, deviam gostar dele muito naquela época tão religiosa, batizar o cara de Boca do Inferno, hein? Não era para qualquer um. Essa poesia satírica é rica em crítica social, mas cuidado, ele não era o mocinho. Tá? Ele criticava todo mundo, ele criticava as autoridades, ele criticava o clero, ele criticava as mulheres ricas, os homens ricos, ele criticava muito frequentemente também escravos, mestiços e assim por diante. Tá? Além disso, ele escreveu grande parte da nossa primeira lírica amorosa também. Só que essa lírica amorosa do barroco vai ser problemática. Por quê, pessoa? Pô, vai ser problemática sobretudo pelo fato de que o homem aí vivia dividido entre a carne e o espírito. E nesse contexto vai ser uma poesia difícil, porque invariavelmente aparecem rivalizando o amor carnal, que leva o sujeito para o inferno, e o amor espiritual, que é aquele que vai ser responsável por levá-lo para o céu. Além dessa poesia, uma poesia marcadamente religiosa. Vocês têm lá no nosso caderno, gente, no nosso livro, texto, um poema mais maravilhoso. Pequei, Senhor, mas não porque pecado, da vossa alta clemência me despido, porque quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. É um soneto brutal, no qual ele argumenta com Jesus ali, com Deus, na verdade, né, dizendo que ele tem todo o direito de ser salvo, de ser, né, de ir para o céu, tá? Eu quero ler com vocês também, esse soneto vai estar na primeira questão, mas eu quero ler com vocês também um pedacinho de outro monstro da parenética jesuítica. Vocês sabem o que é parenética jesuítica? Não. Parenética jesuítica é a arte de fazer sermões. Esse padre Antônio Vieira aqui, que nem era, ele era português, tá, galerinha? Ele veio para o Brasil com 5 anos. Ele é autor de uma obra em sermões que é excepcional. Excepcional. Essas obras em sermões, elas geralmente defendem o conceptismo, que é uma maneira mais clara de falar para os fiéis. E, inclusive, muito frequentemente ele critica o ocultismo. O que eu queria chamar a atenção de vocês? Vamos ler aqui o que ele fala nesse pequeno texto da questão 2. Há de tomar o pregador uma só matéria. Sabe o que significa isso? O pregador que está na igreja tem que pegar um só assunto, ele não precisa encher o texto dele de assuntos. Há de defini-la
para que se conheça. Então ele tem que definir com clareza esse assunto. Há de dividi-la para que se distinga, distingue, quer distinguir o teu assunto, quer deixar o teu assunto claro para as pessoas, vai lá e divide o teu assunto em parte. Em primeiro lugar isso, em primeiro lugar aquilo, em segundo lugar isso, em segundo lugar aquilo. É muito parecido com o que vocês têm que fazer lá na redação. Há de prová-la com a escritura, olha só, é a Bíblia, usar passagens bíblicas nas citações dos seus sermões. Há de declará-la com a razão, mostrar de uma maneira racional a superioridade da fé sobre a razão, a superioridade da religiosidade sobre o racionalismo. E há de confirmá-la com o exemplo, coloca como exemplo principal a figura de Jesus Cristo, há de amplificá-la com as causas e com os efeitos, as consequências, com as circunstâncias, com as conveniências que se hão de seguir, com os inconvenientes que se devem evitar, há de responder às dúvidas, há de satisfazer as dificuldades, há de impugnar e refutar com toda a força da eloquência os argumentos contrários. Que argumentos contrários eram esses? Os argumentos de todo aquele que fosse racional, que desejasse seguir aquela lógica racionalista do Renascimento. Isso tem de ser refutado pelo homem que é um fiel. E depois disto, há de colher, há de apertar, há de concluir, há de persuadir, há de acabar. É a conclusão que vocês têm que fazer na redação também. Ó. Ele está dando um mapinha de como o sujeito deve argumentar na hora de fazer um sermão em defesa de Jesus, né, em defesa da fé católica. Isto é pregar, diz ele, e o que não é isto é falar de mais alto. Esse falar de mais alto aqui, pessoal, é ele falando daqueles pastores que muito frequentemente querem falar todo de uma maneira muito empolada, de uma maneira muito difícil, e isso não é bom para o fiel católico que está ali na igreja para compreender um sermão desse gênero aqui. Não nego, nem quero dizer que o sermão não haja de ter variedade de discursos, mas esses hão de nascer todos da mesma matéria e continuar e acabar nela. Sabe o que significa isso? Que o sujeito não pode fugir do tema, galerinha. Esse aí é um fragmento do Sermão da Sexagésima, um dos clássicos da parenética jesuítica, por esse Antônio Vieira, que é um dos grandes escritores do barroco brasileiro. Valeu? Eu tenho lá no meu canal do YouTube uma aula sobre o barroco, e de repente dá para complementar isso aí para vocês chegarem lacrando naquele simulado que breve nós teremos aí na nossa escola, tá certo? Gente, queria deixar o meu abraço, tô louco de saudade de vocês aí, mas eu, vocês e o coronavírus temos de combinar, vamos dar um tempo por enquanto, principalmente porque eu sou grupo de risco, né, gurizada? Beijão para vocês, meus queridos e minhas queridas, e até a próxima aulinha aí, tá? Até mais.